O Flamengo registrou a sua receita semestral esse primeiro semestre aí, mais de R$ 1 bilhão. Foram 582 milhões de reais registrado aí da sua receita desse primeiro semestre, só desse primeiro semestre. Em relação ao ano passado, 2022, foram 144 milhões a mais em relação ao ano passado, entenderam? Ou seja, o Flamengo está na frente ainda mais da receita do ano passado, 144 milhões a mais do que o ano passado, né? Só desse primeiro semestre aí. Isso quer dizer que mais para frente tem mais 6 meses, né? E provavelmente vai bater a sua receita de mais de R$ 1 bilhão no futuro. O que significa? Isso é uma ótima notícia, né, para o Flamengo. Isso significa que a administração do Flamengo está voando e tudo está dando certo, tudo está caminhando muito bem. O Flamengo está com uma receita altíssima, ótima aí para os cofres do Flamengo. Acabou o problema, acabou a crise no Flamengo. Ontem, Marcos Braz, o empresário do Pedro, o pai do Pedro, estiveram no Ninho do Urubu e conversaram, tiveram uma reunião e conversaram e resolveram todo aquele problema, aquele estresse que rolou da última vez, né? E nisso, eles estavam em determinado ponto da conversa, Marcos Braz foi até a casa do Pedro e conversou com o Pedro também, pessoalmente, e tiveram lá outra conversa e resolveram tudo. E hoje o Pedro já começou a treinar normalmente no Flamengo e aparentemente aquela confusão lá, aquela crise que estava rolando aí dentro do Flamengo foi resolvida, né? Eu também acho que o Pedro e o Jorge Sampaoli aí vão sentar, vão conversar para resolver toda essa situação, né, esse estresse que rolou, até porque eles precisam dessa conversa, né, que o preparador físico aí era funcionário, era escolhido ali do Sampaoli, né, para resolver definitivamente, né, esse problema, né. Muitas pessoas falaram que o Pedro ia acionar advogado e que ia rolar outras coisas, o Pedro ia sair do Flamengo. Isso aí só foi especulação e nada disso vai acontecer e nem aconteceu, né? Até porque isso é uma coisa muito complexa de acontecer, não é fácil assim, né? Se o Pedro fosse sair, porque a culpa não é do Flamengo em si, mas foi um funcionário do Flamengo que fez o ato que aconteceu o problema. Não foi o Flamengo que deu um soco no Pedro, foi o funcionário lá, o preparador físico que deu um soco. E o Flamengo, o que o Flamengo fez foi e demitiu o funcionário, né, que errou, né? E tem a parte do Pedro também, provavelmente vai ser multado, né, por indisciplina, por não ter aquecido. Mas isso tudo aí, acho que vão conversar aí com o Jorge Sampaoli e vai ser resolvido definitivamente aí. O Flamengo ainda continua procurando um reserva, já que o Flamengo não conseguiu contratar aí o De La Cruz, nem o Claudinho aí para ser o reserva de Arrascaeta, do uruguaio Arrascaeta, né? Eles estão correndo atrás ainda de contratar um reserva aí para o Arrascaeta, um jogador ali que ajude o Arrascaeta ali no meio campo. Só que, como a janela de transferência está fechando aí muitas pessoas vão falar, mas aí, a janela de transferência fechou, como que vai contratar? Não tem mais como contratar. Tem como contratar sim, porque o Flamengo está visando 4 jogadores que estão sem contrato, que não estão jogando, que estão sem contrato. E dessa forma eles podem ser contratados de graça para jogar no Flamengo sem o Flamengo ter que pagar nada. Vai jogar de graça. São 4 jogadores aí que está avisado aí pelo Flamengo, que está sendo especulado aí lá no clube do Flamengo. Lanzini, que está sem contrato, Lanzini, Roberto Pereira, Pietro e Payet. Todos esses aí estão sem contrato e o Flamengo está de olho neles
E tem um deles aí que o Flamengo já entrou em contato com ele para ver qual é a resposta dele aí. 4 jogadores aí que possivelmente o Flamengo está entrando em contato para ficar no lugar aí de Arrascaeta. Então, fechou a janela de transferência dia 2 agora, né? Não vai ter problema, não tem problema, porque o Flamengo de qualquer forma vai procurar os jogadores aí que estejam sem contrato, no caso esses 3 aí que eu citei agora há pouco, e para fazer ali, para ajudar ali no caso em caso de o Arrascaeta não poder jogar, né, se eu fazer a reserva aí de Arrascaeta em caso de substituição dele aí nos jogos. Esses são os prováveis nomes aí que o Flamengo vai procurar, né? Fechando assim, se fechar a janela de transferência, ele não vai ter problema em buscar outros jogadores o Flamengo tentou. Na verdade, o De La Cruz e Claudinho não deram certo, e a janela de transferência está fechando aí dia 2, que é amanhã, e o Flamengo vai buscar essa forma para resolver a ausência de um reserva aí de Arrascaeta.